Tudo bem? Nesse trimestre nós estudamos sobre a Palavra de Deus. Que privilégio, que honra estudar a Palavra de Deus, enquanto tantas pessoas, para ter, quem sabe, uma pequena parte dela, dependeram de dar as suas vidas para conseguir uma Bíblia. É o caso de alguns valdenses, de pessoas como John Wesley, que se esconderam, e outros que, para traduzir a Bíblia, tiveram que passar pela morte. Mas eu e você temos o privilégio de estudar a Bíblia agora sem perder na nossa vida e devemos estudar a Bíblia para nos preparar para a volta de Jesus. Você está ansioso tanto quanto eu? Eu espero que você esteja. Na semana nós estudamos sobre a profecia e eu quero convidar você para olhar comigo esse quadro. A profecia ela está dividida em três partes: evento, tempo e propósito. O evento tem que ver geralmente com o aparecimento de Cristo. Pode ser a primeira vinda ou a segunda vinda. Está relacionado sempre com uma aparição de Cristo e de maneira pontual essas duas. O tempo, ele nem sempre é um tempo estabelecido. Algumas vezes como é o verso da nossa semana, que está em Daniel 8, 14 até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então você pode perceber que essa profecia ela tem um tempo determinado, assim como a profecia dos 1260 anos ou dos 1295 dias e etc. Você tem muitas profecias pontuais das 70 semanas que tem um momento para começar e um momento para acabar. Mas a volta de Jesus, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Nem o dia e nem a hora. Você percebe a importância agora de estudar as profecias? O terceiro aspecto é para que você creia. Então, profecia é para crer. A profecia ela se mistura com a história. E na história, então, você pode cruzar os dados que você tem com aquilo que a Bíblia disse que aconteceria. Você tem, então, um cumprimento progressivo e contínuo da palavra de Deus. É impressionante a Bíblia, não é mesmo? É impressionante como eu e você podemos estudar a Bíblia e ver a Bíblia se cumprindo através da história. É maravilhoso ter um Deus que conduz a história e que realmente no tempo certo interfere na história, para que eu e você possamos apenas crer. Bem, a semana continua dizendo ainda do princípio de ano, e eu só estou revisando com você porque você estudou isso mais detalhado, mas você se lembra quando foi o surgimento dessa profecia? Está lá no livro de Números, quando o povo de Israel foi então buscar ali os materiais naquela cidade, os espias na verdade foram ali na cidade espiar a nova terra, e aí então o relatório não foi favorável, e Deus disse a eles então que eles não iriam entrar naquela cidade. Que desespero que foi isso, não é mesmo? E eles então espiaram a terra por 40 dias, e Deus então disse: agora vocês vão andar pelo deserto 40 anos, sendo cada dia um ano. Então ali foi a primeira vez que foi aplicado o dia-ano. E isso é muito importante, porque com esse princípio nós conseguimos marcar outras profecias, como é o caso dessa que você está vendo. Você vê aí o chifre pequeno e também o surgimento de Roma cristã. Então você tem essa profecia muito bem detalhada. Ela está no capítulo 7 de Daniel e no capítulo 8 de Daniel. No capítulo 7 você vê o surgimento e a força desse poder. Ele começa pequeno, mas vai tomando forma e ganha a terra todinha. Ganha a terra todinha. Ele também tem aí um aspecto interessante, que ele vai e se coloca muitas vezes no lugar de Deus. Impressionante. A Bíblia menciona que ao longo da história alguém falaria em nome de Deus e que agiria conforme o próprio Deus. Já parou para pensar nisso? Olha só, esse tipo de coisa fortalece a minha e a sua fé. Continuando, você tem ainda no livro de Daniel talvez uma das maiores e mais belas descrições da profecia bíblica, relatando ali então o livro do juízo. O juízo que acontece na terra e também no céu. Bom, como assim? É fato que nós temos um juízo investigativo, e esse juízo investigativo ele se dá agora no santuário celestial. Por isso o texto diz que realmente alguém subiu até
o Monte Santo e ali se assentou no lugar de Deus, porque existe um santuário celestial. Bem, esse santuário celestial, ele antevê um juízo, e aí nós temos a cena do juízo, nós temos os tronos que se assentam diante do juízo, nós temos também as testemunhas, nós temos o julgamento por si, as vítimas e o agressor, o tribunal, os registros, também aquele que reclama para si, os culpados e o veredito final. Bem, essa cena é claramente de um tribunal, de um juízo, mas nós não temos nada para temer, não é mesmo? Porque quem está ali nesse tribunal é o nosso amigo, o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Bom, continuando a lição dessa semana, você vai ver a tipologia. E aí você tem o que é um tipo. O tipo, então, é uma relação representativa de instituições, pessoas e ofícios. E eu quero convidar você a ver essa tipologia. Olha só, a tipologia de Adão. Adão foi o primeiro homem. Ele veio a esse mundo sem pecado, não tinha nenhum pecado. E Jesus é o segundo Adão, porque Jesus também não tinha pecado. Você tem aí também o tipo e o antítipo da volta de Jesus. E você tem ali então o dilúvio, e você tem também a questão da volta de Jesus, ou seja, o preparo é o mesmo que dos dias do dilúvio. As instituições, como por exemplo o sangue, no passado havia o sangue do Cordeiro e agora nós temos o sangue de Jesus. E por último, nós temos a questão do sacerdócio. Bem, essa lição ela foi muito importante, não é mesmo? Porque através do estudo dela nós podemos recapitular o que é a profecia, o que ela significa para mim e para você e fortalecer a nossa fé. Bem, talvez você não perceba, mas o tempo está passando e é hora de você se decidir ao lado de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento para orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos buscando a Tua Palavra e pedindo, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos dê sabedoria e força para realmente termos fé e estarmos preparados para as situações que vão acontecer de agora em diante. E que cada dia, Senhor, ao trilharmos os caminhos do céu, possamos contagiar outros para fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo, caminhando na direção do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra e obrigado pela história e pela profecia cumprida. Nós te agradecemos porque isso fortifica a nossa fé e nós te pedimos que todas as demais coisas possam se cumprir rapidamente. E nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que você realmente tenha uma excelente semana e que amanhã, ao recapitular a lição na sua sala de Zoom, no bate-papo ou no WhatsApp, você possa realmente passar a mensagem que você conheceu e reforçou essa semana. Deus te abençoe. Um ótimo fim de semana, um feliz sábado.